Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa tarde. Antes de tudo, agradecer a oportunidade de nós podermos divulgar um pouco da doutrina, né, com a permissão dos nossos benfeitores espirituais, de Jesus, nosso modelo e guia, né, e de São Francisco de Assis, que está atrás de nós aqui. Bom, nós escolhemos um tema que para nós está bastante atual, que são os falsos profetas, né? Como eles atuam, e é interessante. E pesquisando, eu encontrei um texto bastante interessante do Sérgio Honório, lá de Campos do Jordão, falando sobre a questão dos falsos profetas. Eu vou aqui colocar para vocês e depois, né, nós vamos fazer algumas considerações na medida em que como nós entendemos a colocação do Sérgio, que por sinal maravilhosa. Ele diz para nós o seguinte: olha, os momentos que nos aguardam nessa fase de transformação cada vez mais pedirão contas da nossa capacidade de avaliação e compreensão, né? Existe atualmente no nosso planeta muitos falsos profetas induzindo-nos aos erros, e principalmente aqueles mais desatentos. E nós encontramos na Bíblia várias advertências sobre as manifestações dos espíritos, que naquela época eram chamados de demônios, anjos, né, ou profetas. Profeta, inclusive profecias como aquela feita pelo apóstolo João, onde ele diz: não acreditei em todos os espíritos, mas provai que eles são de Deus. Jesus também se refere a eles dizendo para nos guardarmos dos falsos profetas. Então, o que são profetas? Profetas são os encarregados de trazer a mensagem divinamente inspirada dos espíritos superiores, né? Eles são os enviados de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Muitos desses foram tidos como loucos, né, e até condenados por falarem a verdade, por preverem um futuro que estava longe do limite da compreensão humana, quer dizer, bastante atual, né? Além dos profetas que reencarnam entre nós, existem aqueles que nos ajudam no plano espiritual, né, que estão na erraticidade. A erraticidade é o período em que os espíritos vivem entre uma encarnação e outra, ou seja, o período da existência do espírito no plano espiritual. E a advertência quanto os falsos profetas também vale para eles, também para esses espíritos, né? São os espíritos que, desencarnados, eles semeiam a discórdia, a confusão, lançando falsas ideias, assumindo muitas das vezes identidades falsas para lhe emprestar autoridade no que falam. Espíritos que não empregam bem os seus dons, alimentam os germes das discórdias, né? E entre os trabalhadores de um grupo, levando-os a se isolarem uns dos outros, né? E a se olharem como são. São o quê? Normalmente espírito, que quando encarnados, eles ocuparam posições de poder e mando. E eles querem continuar, mesmo no plano espiritual, fazendo suas vítimas para tiranizar e manter uma posição de poder em proveito da sua ambição. De maneiras que não é raro ver homens de pensamento e procedimentos corretos no dia de hoje, né? E que de um dia para outro eles entregam-se a vícios condenáveis e às vezes até degradantes, né? O jogo da embriaguez, da devassidão, etc. Tudo isso, na verdade, são obras de influências perniciosas de espíritos obsessores que levam os vigilantes a cometerem tais atos. Esses falsos profetas, encarnados ou desencarnados, eles são facilmente reconhecidos quando eles pregam a palavra de Deus, mas não a confirmam. Por exemplo, né? Jesus dizia: olha, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestes de ovelhas,
mas que por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos conhecereis, né? Então veja bem, gente, está bem atual. Está muito bem atual, né? Temos que nos guardarmos, sim, né, desses lobos vestidos de ovelhas. Né? A época de Jesus, o povo estava tradicionalmente condicionado a aguardar que ocorressem espetáculos sobrenaturais em volta dos profetas e de todos aqueles que se apresentassem em nome de Deus como necessidade para que eles mantivessem a sua fé e exigiam demonstrações de fenômenos a todo instante, fugindo assim da realidade de si mesmo, dos valores eternos e nobres da vida, fugindo dos desafios que os convidavam ao crescimento interior. Jesus, ele sabendo que a sua passagem pela terra seria breve, né, e que o embuste, a mentira, né, ia seguir após o seu desencarne, ele foi decisivo, advertindo os amigos sobre a possibilidade do surgimento dos falsos profetas, e que ocorre até nos dias atuais, de encarnados e desencarnados que são em maior número, inclusive. Né? E aí gerando o quê? Obsessões, fazendo vítimas que enchem os hospitais, né, psiquiátricos de doentes. E muitos casos têm origem em mais influências e não propriamente no problema orgânico. Bom, nós podemos ver na televisão, nos jornais, né, uma série de pseudoprofetas que falam em nome de Deus, mas colocam-se como se as graças do alto pudessem ser alcançadas através do dinheiro. Usam as suas igrejas para iludir a boa-fé dos desavisados sobre os ensinos de Jesus. Falam do Evangelho, exaltam a Jesus, contudo, eles ligam as suas orações à troca com Deus, onde quem der mais, né, vai ser mais beneficiado. Para os falsos profetas da modernidade, desafiar a Deus é dar uma certa quantia em dinheiro, desde que Deus lhe dê em dobro. Afirmam que se você der os seus bens, Deus tem a obrigação de lhes retribuir em dobro. Bom, Deus não tem obrigação nenhuma, né? Ele criou as leis da vida e cabe a nós respeitá-las para termos uma vida próspera e com paz. Deus escuta os nossos pedidos, mas Jesus alerta que temos que merecer a ajuda do alto. E dar dinheiro a título de sacrifício ou mesmo doação não nos isenta das nossas responsabilidades morais de melhoras íntima e para com o próximo. Mas como distingui-los? Né? Essa é a questão. Quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade? Então, Jesus recomendava a vigilância e análise de tudo, a fim de que os que querem acompanhar a evolução da Terra e se prepararem para um mundo melhor, não se iludam pelas aparências, sob pena de se desviarem do caminho traçado por ele no seu Evangelho. Tá? Bom, os verdadeiros profetas, eles são reconhecidos pelas qualidades morais e pelas suas obras. Pelos seus frutos se conhece a árvore. O valor da árvore está nos seus frutos. O valor da religião está nas suas obras. Somente submetendo ao crivo da razão e da lógica, como nos ensina a doutrina espírita, será fácil repelir o absurdo e o erro. Jesus recomenda que é preferível recusar comunicações verdadeiras do que aceitar uma falsa. Assim fazendo, não nos deixaremos dominar ou influenciar por espíritos ou pregadores vaidosos e mistificadores.
A maior probabilidade para assegurar a presença e proteção dos verdadeiros espíritos superiores é manter um nível elevado do pensamento em comunhão com as intenções voltadas para o bem e para a caridade. Os bons espíritos velam por nós, assistem-nos e nos ajudam, né? Mas com uma condição, que nós também nos ajudemos, né? Fazendo, claro, a nossa parte. Muito bom, muito legal, achei de extrema importância e valia. E vamos tentar, né, humildemente aqui, tecer alguns comentários acerca dessa colocação dele. Bom, a gente estava observando ali, né, que existe uma afinidade muito grande nos espíritos. Né? E essa afinidade, ela está diretamente ligada aos dois planos nos quais nós vivemos. E isso faz muito sentido, até porque uma hora nós estamos no plano físico e outra hora nós estamos no plano espiritual. Né? E aqueles nossos irmãos que estão no plano espiritual hoje, amanhã estarão aqui no plano físico. Então, essa afinidade, essa ligação direta entre os espíritos é absolutamente normal. Basta estar intimamente ligado às suas convicções, com as suas ações, com as suas vontades. Né? E isso é uma condição necessária e até suficiente para que haja essa ligação direta. E essa afinidade é tão grande, né, que a gente pode reparar mesmo aqui na Terra determinadas situações. Já paramos para pensar que muitas das vezes nós nos afinizamos muito mais com alguém, um amigo, uma amiga, né, nossa, do que com o próprio familiar nosso, que muitas das vezes nós divulgamos algum segredo, alguma particularidade nossa para um amigo e não divulgamos esse mesmo segredo, essa mesma particularidade para um familiar nosso, ou seja, confiamos muito mais nos nossos amigos do que às vezes nos nossos familiares, né? E aí a gente estava observando o seguinte, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte colocação aos espíritos, né? Pergunta a Kardec se eles nos influenciam, né, nos nossos atos. No que os espíritos respondem a Kardec, né, que eles nos influenciam muito mais do que o que a gente possa imaginar e que de ordem são eles, inclusive, quem nos dirigem. Então veja bem essa ligação que nós temos de uma maneira tão forte, né, com os espíritos. Agora, vamos analisar de uma maneira diferente. Nós vivemos em grupo. Né? Então nós temos um grupo onde a nossa ligação está direta no campo religioso, sofremos influências desses espíritos que estão, né, no mundo espiritual, nos orientando, nos ajudando nesse sentido, no campo tecnológico também, né, nas ciências também. Então, veja bem, toda vez que nós estamos desenvolvendo alguma coisa, que nós estamos atuando numa determinada área, é claro que nós temos aqui a ajuda e a orientação desses espíritos que estão intimamente ligados àquilo que nós estamos fazendo. Bem, da mesma maneira, recebemos influências de boas e de más espíritos. Como existe no plano espiritual, né, esses espíritos bons, também existem aqueles espíritos ainda muito imperfeitos que estão ali exatamente com o objetivo único também de promover o mal, né? A ganância, o poder, muitas das vezes, espíritos que quando aqui na Terra estiveram, né, usaram de muito poder, da riqueza, né,
de muitas situações que os colocavam sempre extremamente confortáveis, e aí gerava entre eles, claro, né, aquela coisa do orgulho, da vaidade, que nós bem entendemos, né, nós já bem conhecemos. Imagina que eles estão no plano espiritual hoje, e que têm esse conhecimento, mas não gozam disso no momento. E aí eles começam a influenciar os espíritos encarnados, né, a fazerem determinadas coisas, ou seja, no fundo, manter esses espíritos encarnados que hoje têm o poder na Terra, né, mantê-los sob uma condição de escravos, agindo, influenciando esses espíritos sempre, orientando-os no sentido de práticas não boas para a sociedade, mas sim para eles, como eles já fizeram quando aqui estiveram encarnados. E esses nossos irmãozinhos aqui, espíritos encarnados, muitas das vezes, né, por ter assim, uma certa fraqueza espiritual, eles não conseguem, no fundo, observar que eles também estão sendo dominados, né, que na nossa linguagem falamos obsidiados, por esses espíritos não bons, como assim eu gosto de colocar. De maneiras que nós estamos vendo isso hoje aqui na Terra, muito claramente, as pessoas passando por grande dificuldade, né? Aqueles que detêm o poder não estão conseguindo enxergar os malefícios que determinadas ações tomadas por eles estão prejudicando a sociedade, sem querer entrar, claro, no campo político, mas a gente vê a ação dos espíritos aqui promovendo toda essa discórdia, né? Promovendo toda essa desunião entre nós, essa briga pelo poder, né? E qual é o caminho que nós temos para resolver ou diminuir qualquer coisa, né, nesse sentido, né? Na realidade, a prece. A prece, como nós costumamos dizer, é o alimento do espírito. E a prece, nossa, ela deve ser levada não só para os nossos familiares, não só para os nossos amigos, não. A prece, ela tem que ser levada exatamente àqueles que necessitam, àqueles que nesse momento estão mergulhados nas coisas que não são boas, que não alimentam o espírito de uma maneira de muita luz, de muita claridade, de muito amor. Não. Alimenta o espírito de situações nada agradáveis, né? Orgulho, ambição, vaidade, são essas doenças que acabam atingindo o espírito. De maneiras que a prece para eles, a prece para aqueles irmãos desencarnados que estão lá totalmente perdidos também dentro desse foco, né? Dessa luz escura, acinzentada, para que eles consigam realmente, né, clarear a sua luz, a sua energia, e que eles possam também enxergar o amor. Meus irmãos, é através da prece que muitos de nós podemos modificar esse quadro. Não temos posição de modificação, não temos a força, né, nos nossos braços, mas temos a força da caridade, temos a força do amor e, sobretudo, temos a força de Jesus. E que esses nossos espíritos, os nossos irmãos de caridade, de amor, que lá estão trabalhando também para modificar esse quadro, essa energia que se encontra no alto, que eles consigam, através da grande pleiade de espíritos que vêm até de outros mundos, combater o mal. E que aqui também precisamos fazer a nossa parte,
A nossa parte é amai-vos uns aos outros e que estejamos todos em prece para melhores dias, para um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.